Olha só, senhores. Imagine a seguinte situação. Você vai fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, ok? Nessa viagem, você desenvolveu diferentes velocidades. Você começa em repouso, aí a velocidade vai aumentando, aí chega uma hora que você freou porque tinha um quebra-mola, aí você parou para almoçar, depois correu de novo, eram umas retas, foi um pouco mais rápido, depois um pouco mais devagar nas curvas, certo? Então sua velocidade mudou o tempo todo. Se você pegar a distância total percorrida, e quando a gente fala total, galera, é que é tudo que você andou daqui até no Rio de Janeiro. Por exemplo, se você perdeu e teve que voltar um pedacinho, tem que contar? Tem. É tudo que você andou, tá? E dividir pelo tempo total de viagem. Quando a gente fala total, é o total mesmo, viu? Daqui até você chegar lá. Então, por exemplo, eu parei para dormir um pouquinho, tem que somar esse tempo? Tem. Almocei, vezes tem que somar, daqui até lá. Se pegar a distância total e dividir pelo tempo total, você encontra o que chamamos de velocidade média. Mas o que ela representa, essa velocidade média? O que ela fisicamente significa o quê? Vamos supor que nessa viagem esquisita sua, né, que você parou para almoçar, para dormir, acelerou, não sei o que e tal. Você, essa conta aqui, tá? Vamos colocar aqui, vamos fazer essa continha aqui. Vamos supor, né? Daqui no Rio de Janeiro, 500 quilômetros. E vamos supor que você levou um tempo de 10 horas. Essa é a velocidade média. Isso dá quanto? 50 quilômetros por hora. Certo? O que que esse 50 quilômetros por hora representa? Ele significa que você foi daqui até lá 50 quilômetros por hora? Não. Teve momentos que você estava 100, teve momentos que você estava 80, 40, parou, dormiu. Já... E aí, o que que esse 50 representa, sendo que não foi a sua velocidade daqui até lá? Esse 50, galera, ele representa se você tivesse ido, se daqui até no Rio de Janeiro a 50 km por hora, constante, sem aumentar, sem diminuir, você levaria o mesmo tempo da sua viagem. Ou seja, às 10 horas. Então, usar a ideia de velocidade média é você pegar um problema que a velocidade não é constante e interpretar ele como se fosse constante. Essa é a ideia de velocidade média. Ah, mas isso é cheio de pegadinhas. E eu vou fazer vocês caírem nas pegadinhas aqui nas aulas comigo para não cair mais na prova. Ok? Vamos lá então? Olha só. Ainda nessa viagem para o Rio de Janeiro, que você desenvolveu uma velocidade média de 50 km por hora, teve uma parte que você foi de Belo Horizonte até... como é que chama que é a cidade ali? Carandaí. Até Carandaí, que são 200 quilômetros de Belo Horizonte até Carandaí, tá? Isso foi na sua viagem por Rio de Janeiro, é caminho. Você passou por Carandaí. Se você desenvolveu a velocidade média de 50 km por hora, quanto tempo levou para chegar em Carandaí?
Letra A, meia hora. Letra B, 1 hora. Letra C, 1 hora e meia. Letra D, 2 horas. Letra E, não sei. Tem um microfone aberto. Ih, da Giovana. Oi, Giovana, vou mutar você, tá? Oi, foi sem querer. Ah, desculpa, na hora que você ia falar, eu apertei o mute aqui. Perdão, Giovana. Eu não consigo abrir de volta o microfone, só mutar. E aí, galera? O que você acha, hein? Ô, Fabrício, Ah, você não vai dar a velocidade, não? opa, deixa eu... Ah, bom, a gente só tem a velocidade média desenvolvida. Vou colocar outros valores aqui. Peraí. A, B, C, D, E... Vamos colocar aqui 4 horas. E F, não sei. Bom, nós só sabemos, quem perguntou aí, não sei quem foi, que a distância daqui, né, Belo Horizonte até Carandaí, são 200 quilômetros. E na sua viagem para o Rio de Janeiro, você desenvolveu a velocidade média de 50 quilômetros por hora. Quanto tempo levou para chegar em Carandaí, hein? Manda para mim no chat aqui o que você encontrou. Ó, apareceu aqui Vitória. Eu achei 4, mas eu acho que está errado. A Mira também acha que é 4. Então seria letra E, né? 4 horas. A Lívia também acha que é 4. Letícia também apareceu aqui, 4. Beleza. Como eu disse, senhores, velocidade média é cheio de pegadinhas. E eu acabei de fazer você cair na primeira. Tá bom? Para você não cair na prova mais. Senhores, se nessa viagem você desenvolveu a velocidade média de 50 km por hora, como eu disse no início, significa que você foi daqui até lá a 50 km por hora? Não. Os 50 km por hora representa o quê? Se você tivesse ido daqui lá a 50 km por hora constante, você levaria o mesmo tempo. Mas você não foi daqui até lá a 50 km por hora. Como que você vai descobrir o tempo daqui até Carandaí se você não sabe a velocidade daqui até Carandaí? É impossível resolver este problema. Resposta letra F. Não sei. Ok, senhores? Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Eu não entendi muito não, Fabrício. Você pode repetir o que você falou? Claro, Olivia. Olivia, a ideia de velocidade média é você interpretar um movimento como se fosse com velocidade constante. Tá? Por exemplo, nessa situação aqui da viagem para o Rio de Janeiro, que eu disse que você desenvolveu uma velocidade média de 50 km por hora. Não significa que você foi daqui até lá com velocidade constante de 50 km por hora. Tinha hora que você estava a 100, que você estava a 20, você parou. Uma hora você estava a 120. Então, se você não sabe a velocidade, como encontrar o tempo daqui até Carandaí? Entendeu, Lívia? Entendi. É porque, tipo assim, eu achava que a velocidade média era, tipo assim, você pegava. É, se bem que não tem muito como fazer isso. Todas as velocidades que você. Tipo, seria uma média delas. Só que não tem, né? Como saber toda a velocidade diferente que o carro andou, né? Pois é. Vou te contar um negócio, Lívia. É muito comum vocês tentarem resolver o problema com a definição que vocês acham que é.
E eu não sei por que vocês não utilizam a definição que nós passamos para vocês. Por exemplo, Lívia, acabei de mostrar aqui, ó. Qual a definição de velocidade média? Distância total sobre tempo total. Então, essa ideia de pegar todas as velocidades e fazer a média não é a definição de velocidade média. Ok, Lívia? Entendi. É porque acho que é mais pelo nome médio, que parece que está calculando É, a média daquilo, né? essa palavra aí não é muito boa, não. Eu concordo com você, ela confunde o aluno. Tá? Isso Uhum. eu concordo com você. Próximo exemplo. Todo mundo entendeu aqui? Então, a resposta é qual, senhores? Não sei. Ah, não Então, tem como Fabrício, saber. Oi? se você não sabe a velocidade constante, tipo, se você tá saindo de um lugar para outro, você não sabe a velocidade constante, não tem como saber o tempo? Não. Você só sabe a distância? Tá, obrigada. Porque pode ter sido, né, que nessa viagem para o Rio de Janeiro, antes de chegar em Carandaí, você parou para almoçar, aí depois você correu, foi devagarzinho, a gente não sabe. Não tem como descobrir o tempo. A gente só sabe a distância. Beleza, próximo exemplo. Um corpo sai do ponto A e vai para o ponto B com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Depois ele vai de B até C com uma velocidade de 40 quilômetros por hora. Ok? Só sabemos isso. Ele vai de A a B 60, B a C a 40. Só isso. Qual a velocidade média de A até C? Letra A, 100 km por hora. B, 60 km por hora. C, 50 km por hora. D, 48 km por hora. Letra E, 40 km por hora. Letra F, não sei. Pode fazer. Entendeu a pergunta? Vai de A até B, 60, B a C a 40 km por hora. Qual a velocidade média de A até C? Pode fazer. A Vitória disse letra C, 50 km por hora. O Daniel acha que é letra A. Quem mais? Quem mais? A Mira foi na letra F. Beatriz, letra C. Também junto com a Vitória. Podemos fazer? Galera, essa questão ela é da UFMG. Antigo vestibular da UFMG. É claro que aqui eu coloquei umas alternativas a mais, tá? Mas os valores, tudo igualzinho. E essa questão teve um altíssimo índice de erro nesse vestibular. Por quê? Era exatamente o que eu estava conversando aqui, acho que com a Mira, não lembro. O aluno vai lá e pensa o seguinte, ó, porque ele estava 60, que ele estava 40, ele quer a velocidade média. Nossa, eu sou gênio! É muito simples, é só fazer 60 mais 40 e dividir por 2. Né? Ele pediu a velocidade média. Então eu faço a média. E aí o cara marca a letra C, feliz. E erra feliz. Velocidade média não é para você fazer média das velocidades. É o que eu tinha acabado de falar com a Mira, que eu acho. E aí, pessoal, como é que resolve, então? Você tem que fazer distância total sobre tempo total.
Tem mais aqui, deixa eu ver. Fernanda tá rindo aqui. F, KKK. Paulo foi na F. Giovanni, letra C. E Anaíse na F também. Bom, vamos usar aqui então a definição de velocidade média. Senhores, qual a distância total de A até C? Alguém sabe? Qual a distância total de A até C? Acho que não se sabe. Isso. Que não sabe. Aí, por isso que eu botei F. Muito bem. Não tem nem a distância nem o tempo que ele gastou. Muito bem. Distância total, não sei. Por que eu parei para perguntar para vocês a distância total? Porque tem aluno que pensa o seguinte: professor, a distância total foi 100, que é 60, depois 40, né? 100 quilômetros. Se você vai daqui no Rio de Janeiro a 20 km por hora, então a distância daqui lá é 20 km. Não, não é não. Tá? Dividido pelo tempo total. Qual o tempo total? Não sei. Senhores, quanto que é não sei dividido por não sei? Eu não sei, professor. Letra F. Mas, professor, isso caiu na UFMG? Sim. Só que lá estava escrito impossível saber. É a mesma coisa que não sei. Tem jeito de saber, não. É impossível. E que legal, né? Fabrício, Oi, minha querida. você pode explicar por que a gente não dá para saber a resposta da última, que você fez de BH até Carandaí? Eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Por que não dava para saber a distância? É o tempo de BH até Carandaí. Ah, tá. Não dá para saber o tempo, pois nós sabíamos a distância, 200 quilômetros. Mas eu não dei a velocidade que você desenvolveu de Belo Horizonte até Carandaí. Se você não sabe a velocidade, é impossível achar o tempo. Ok? Você não sabia a velocidade média Você de BH conhece... até Carandaí? Não sabia. Você conhecia a velocidade média de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. Não significa que ela é a mesma de Belo Horizonte a Carandaí. Entendeu? Entendi agora. Obrigada. Nada. Então, voltando aqui nesse problema, senhores. Resposta, não sei. Interessante, né? O aluno, quando ele acerta a questão por não saber, ele acha que sabe e erra. Mas olha só que legal. No ano seguinte do antigo vestibular, né, da UFMG, quando isso caiu, na próxima prova, a mesma questão caiu de novo. Tudo igual. Os valores. Só que agora tinha uma informaçãozinha a mais. A questão dizia que o ponto B é a metade do caminho de A até C. Só isso a mais. O ponto B é a metade do caminho de A até C. Aí, a questão, de novo, teve um altíssimo índice de erro, porque a galera lembrou dela do vestibular passado. Essa questão aqui, eu lembro, eu errei ela no passado, né? Eu lembro que eu não acerto por não saber. Aí todo mundo marcou, não sei de novo. E todo mundo errou de novo, feliz. Se o ponto B é a metade do caminho, a resposta não é não sei. Pode fazer. A única informação é que o ponto B é a metade do caminho que você deu a mais? Isso. Só isso a mais, Lívia. Professor, Oi. como eu tenho uma dúvida, você pode tirar ela depois? Pode ser agora, se você quiser. Tá. É porque, por exemplo, aqui perto de casa, tá tendo um cara que tá batendo com um negócio no chão. Eu acho que pra aterrar. Aí, por que eu tô meio que sentindo a vibração do movimento vindo pra cá, que ele tá fazendo lá? Assim, porque provavelmente para ele produzir
Eu não sei o que ele está fazendo, né? Mas ele está produzindo colisões com a superfície, né? E colisões produzem ondas que estão se propagando na superfície da Terra, até a sua casa. E essas vibrações também fazem o ar que está ao redor vibrar junto com a superfície. E a vibração do ar é o que a gente chama de som. Por isso que você escuta também. Beleza, meu querido? Beleza. Isso é muito legal, porque existem frequências de vibrações que podem fazer coisas caírem. Imagina? Existe uma frequência que se esse cara bater lá, uma casa perto pode cair, cara. É frequências que a gente chama de ressonância. Nós vamos aprender isso ano que vem. Hoje ninguém mandou para mim aqui nada. Vocês conseguiram fazer não, pessoal? Hein, gente? Eu não. Eu também Eu não. também não. Tô esperando você corrigir aí, ué. É. Então vamos lá. Preste bastante atenção. Sabemos que velocidade média é o quê? Distância total sobre tempo total. Certo? Qual a distância total? Professor, a gente não sabe, não. Ah, mas a gente sabe de uma coisa. Se a distância de A até B for x, qual a distância de B até C? X também, porque B é a metade do caminho. Então, qual a distância total? 2x. Certo, senhores? Até aqui, tranquilo? Todo mundo? 2x. Agora, e o tempo total, professor? Bom, a gente sabe que o tempo total vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. Concorda? O tempo do primeiro pedaço mais o tempo do segundo. Mas se a velocidade ela é constante, nós podemos utilizar Deus vê tudo. Qual a distância de A até B? X. Qual a velocidade de A até B? 60. Quanto tempo leva? E aí, qual que é o tempo T1 aqui? Bom, a gente não sabe, deixa T1. Né? Então, o tempo 1, ele é x dividido por 60. Concorda comigo? Ô, Fabrício, eu não entendi muito bem. Porque, tipo assim, você colocou Deus vê tudo? Eu não entendi, porque achei que era outra forma. Não entendi muito bem de onde surgiu. Não. De A até B, Lívia, a velocidade é constante. 60 km por hora. Então, nesse pedaço aqui, a gente pode utilizar Deus vê tudo, que a velocidade é constante. Certo? Ah, entendi. Então, de A até B a velocidade é constante, né? Isso. Mas, de B até C também. Mas de também. A até C, não. Ai, que confuso. Porque a velocidade muda. Né? Aqui em B a velocidade muda. Mas se, tipo assim, se vocês tomar o caminho AB, mas o caminho BC não é o caminho total, já que as duas são constantes, o total não deveria ser também? Não. Não, a velocidade em AB é diferente de BC. Então ela não é constante. Certo, Lívia? Ah, tá, porque cada um tem uma velocidade, né? Isso. Entendi. Ó, então descobrimos o tempo do primeiro pedaço. Analogamente, a gente acha o tempo do segundo pedaço. Que vai ser o quê? É tudo igual, né? A única diferença é que a velocidade agora é 40. Certo? Então é x sobre 40 é o tempo 2. Então podemos colocar aqui agora, qual o tempo total? X sobre 60 mais x sobre 40.
Essa parte aqui, tranquilo para vocês, senhores? Entenderam o que eu fiz? Tempo total, ó, tempo 1 mais o 2. E de onde eu tirei esse tempo? O Deus vê tudo. Tranquilo, galera? Até aqui, tá de boa? Ninguém conversa comigo. Fala aí, tá certo, professor, entendi. Mas, ô Fabrício, mas aí você não tá descobrindo nada, uai. Tá só Calma. colocando X. Calma. A gente vai descobrir. Por isso que eu perguntei, até aqui tudo bem? Agora que vem a parte legal, a mira. Olha só. Será que a gente consegue resolver essa equação, hein? Consegue. Velocidade média vai ser. Bom, o que a gente tem aqui? No denominador, nós temos uma soma de fração. Certo? Como resolve soma de fração, professor? Bom, vocês aprenderam uma coisa chamada MMC. Mas eu não gosto de MMC, eu não faço com MMC. Você pode fazer se você quiser, não tem problema nenhum. E como você faz, professor? Vou te ensinar do meu jeito, tá bom? Aí você escolhe qual que você gosta mais. Olha só que legal. Vou fazer aqui nessa caixinha aqui para não te confundir, tá? A gente tem x sobre 60 mais x sobre 40. Eu resolvo assim, ó. Você faz 40 vezes x, 40x. Você faz 60 vezes x, 60x. E divide por 60 vezes 40. Isso dá... Tem que aumentar minha caixinha de quem aqui, né? Isso dá 100x sobre 60 vezes 40. Simplifica, ó. 0 com 0, 0 com 0. Sobra o que, senhores? X sobre 24. Certo? 4 vezes 6, 24. Tá? Depois, se você quiser, eu repito meu método aqui para você fazer utilizando ele, se você quiser. Bom, então ficou 2x dividido por x sobre 24. O que é isso, professor? Divisão de fração. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E x dividido por x dá 1. E 2 vezes 24 é 48. Resposta letra D. 48. Dúvidas, senhores? Fabrício, será que você Deixa pode nessa explicar seu tela aí jeito? rapidinho, Fabrício. Deixa sim. Quem tá falando comigo? Como é que é, meu caro? Repete. Fernando, depois Ô, você pode Fernando. explicar esse jeito seu de novo? Claro, Fernando. Olha só. Vou usar esse espaço aqui embaixo para eu te explicar o meu jeito de fazer soma de fração, tá? Eu acho que você vai gostar, Fernando. Você faz qualquer um de cabeça em 2 segundos. É verdade? Olha só. 2/3 mais, por exemplo, meio. O que você faz, ó? 2 vezes 2? 4. 3 vezes 1? 3. 4 mais 3? 7. Dividido por 2 vezes 3? 6. Pronto. 7 sobre 6. Vamos fazer outro? 2/5 mais 1/3. 3 vezes 2? 6. 5 vezes 1? 5. 6 mais 5? 11. Dividido por 15. 11 sobre 15. Entendeu, Fernando? Acho que sim. Galera, entenderam aqui a resolução? Dúvidas? Viu aí, Amira, que o X sumiu? Fabrício, Oi, Ana Clara. tem como você fazer essa questão só que resolvendo por MMC? Só para eu ver como é que é também, por favor. Claro. Na verdade, não é a resolução da questão, né?
É uma parte da questão aqui só. É, só uma partezinha. Isso. Aí você tira o mínimo múltiplo comum entre o 40 e o 60, né? Lembra? Aí você divide por 2, dá 20, dá 30, lembra? Por 2, dá 10, aqui dá 15, por 2, aqui dá 5 e aqui dá 15, né? Aí você divide por 3, lembra? 5 e 5, aí você divide por 5 e dá 1 e 1. Aí fica 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes 3, 24, 5 vezes 24, né? 5 vezes 24 vai dar 120. Aí você pega o 120, divide por 60 e multiplica por x. Nossa, Deus, dá trabalho demais. Mas o caminho era esse, lembra, Ana Clara? Você quer que termine? Não, tá tranquilo. Obrigada. Negócio de MMC é meio Ô, chato, né, não? Fabrício, Oi, Amira. onde é porque, tipo assim, depois que você terminou aquele negócio que você... Volta lá na tela, por favor. Aí, ó, aquele quadro que você terminou, tá vendo? Terminou com x sobre 24. Aí depois você fez o quê? Eu perdi. Aí eu substituí, ó, no lugar de x sobre 60 mais x sobre 40, eu coloquei x sobre 24. Aí nós temos aqui uma divisão de fração. Como é que resolve? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá bom, E aí, obrigada. x dividido por x dá 1, e 2 vezes 24 dá 48. Tranques, Tá pessoal? bom, obrigada. Muito fácil, né? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então tá. Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer mais uma? Olha só. Imagina uma coisa vai de A até B com uma velocidade de 2 metros por segundo. Depois ela vai de B até C com uma velocidade de 6 metros por segundo. Só que a distância de B até C é 3 vezes maior do que a distância de A até B. Qual a velocidade média? A distância de B até C é 3 vezes maior do que a distância de A até B. Qual a velocidade média? Ô, Fabrício, Oi? no último exercício que você fez, o 48 é a velocidade média, né? Aham. E o tempo que a pessoa que estava andando ficou no A pro B e do B pro C é igual? No exemplo anterior, deixa eu ver Isso. aqui, não, aí o tempo não tem como descobrir. Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Por que o tempo não tem como descobrir? Porque a gente não sabe o valor de x. Né? O x é interessante, né? A gente resolve o problema sem descobrir a distância. E se a gente não sabe a distância, não tem jeito de achar o tempo. Ok? Tá bom, obrigada. Né? Vamos fazer aqui, pessoal? Se a distância de B até C é 3 vezes maior do que de A até B, então se esse cara é x, esse aqui é quanto? 3x. Não é a distância? 3 vezes maior, certo? Então fica velocidade média é a distância total, que é 4x, sobre o tempo total. Mas o tempo total, ele vai ser o tempo 1 mais o tempo 2. E a gente consegue colocar esse tempo em função de x, né? Fica assim, ó.
Deus vê tudo. Isso porque a velocidade é constante de A até B e depois de B até C, né? A distância de A até B é x, a velocidade é 2. E o tempo? Não sei, mas é o tempo 1. Então sabemos que o tempo 1 é x dividido por 2, certo? E o tempo 2? Para não ter que repetir tudo, né? O tempo 2 é quanto? A distância é 3x, só que agora a velocidade é 6. Então, a gente pode simplificar, né? 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Sobra o quê? X sobre 2. Olha, professor, que bonito! É igual ao outro. Sim. Por que é igual ao outro? Porque, apesar da distância ser 3 vezes maior, a velocidade também é. Então, se você vai com a velocidade 3 vezes maior do que a outra, e a distância também é 3 vezes maior, o tempo tem que ser o mesmo, lógico. E aí fica 4x sobre x sobre 2 mais x sobre 2. Isso dá 4x sobre, somando essa fração aqui, x sobre 2 mais x sobre 2 é 2x sobre 2. Né? Está somando duas coisas igual a mesma coisa do dobro. Simplifica, 2 com 2, x com x, sobra 4. Velocidade média, 4 metros por segundo. Tranque, senhores. Dúvidas?